Graça e paz a todos. Mais uma vez nos reunimos para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. É sempre uma honra, né, termos o privilégio de falarmos da palavra de Deus. E no livro de Lucas, capítulo 17, vamos ler alguns versículos, que diz o seguinte a partir do versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra no moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Misericórdia, que palavra forte. Imagine uma pessoa ser lançada ao mar com uma pedra amarrada no pescoço. Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós vivemos em épocas de escândalos, de situações que levam as pessoas a se esfriar na fé, se escandalizar em meio a algumas lideranças, né, alguns líderes que distorcem a palavra do Senhor. E quantos escândalos nós estamos vendo pela televisão, pelas redes sociais, né? Quantos escândalos envolvendo, mas não cabe a nós julgarmos essas causas e levarmos diante do Senhor, que Ele é o justo juiz. Amém? E hoje eu quero estar compartilhando com vocês, daqui a pouquinho, após os 2 louvores, sobre uma palavra muito forte. Eu amo essa história que eu vou estar contando um pedacinho a vocês sobre a vida de Davi, Absalão, Aitofel. É a necessidade do perdão, a necessidade de se perdoar. E aqui mesmo diz que quando alguém de alguma forma ofender a nós e se arrepender pedindo perdão, o nosso dever é perdoar. E não importa a quantidade de perdão, todas as vezes que alguém pecar contra nós, nós precisamos sim perdoar e manter o nosso coração limpo, a nossa mente restaurada, liberta de todo pecado. Porque se nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem, nós não recebemos o perdão do Senhor. Amém? Então fique conosco até o final deste culto. E eu quero compartilhar com vocês uma pequena porção da palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, diante desses textos, Senhor, maravilhoso, essa palavra forte, Senhor, sobre o nosso dever, sobre o dever de quem conhece a palavra do Senhor, meu Pai. Sobre o perdão, Jesus, sobre nós darmos um bom testemunho da fé praticada, meu Deus, de nós sermos exemplo de Cristo. Oh, Deus maravilhoso, que tempos difíceis temos visto, Senhor, escândalos, Senhor, prisão de pessoas que se diziam servos do Senhor, praticantes da fé, oh Deus. Mas que o Senhor venha julgar todas essas causas, que o Senhor venha, meu Pai, estar no controle como o Senhor sempre esteve, e alcançar e fazer justiça, meu Pai, em todas essas situações, e que possamos entender os seus planos, os seus propósitos de correção, de disciplina, as nossas vidas, que possamos viver uma vida pautada na sua palavra, que tenhamos um coração perdoador, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajude a cada uma das irmãs que agora participa deste culto juntamente
comigo, Senhor Jesus. Que elas venham, que eles venham, Senhor, a estar com a mente focada na sua palavra, palavra de transformação, palavra de cura, meu Pai. Ó Deus maravilhoso, nós levamos a nossa mente cativa em obediência a Ti, para que a Sua palavra venha produzir em nós transformação, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada uma de vocês. Deus abençoe. Beijo no coração. Até mais. A paz do Senhor, queridos irmãos. Espero que os irmãos estejam bem e toda a sua família. Esse louvor nos diz que somos árvores cortadas, mas ao cheiro das águas o Senhor restaura a nossa saúde, a nossa família, os nossos sonhos. Que se você cante esse louvor com todo o seu coração. Caso você não conheça, a letra vai aparecer aqui embaixo. Amém? Que desde já o Senhor abençoe seus sonhos, seus projetos, a sua família e restaure a sua saúde. Amém? Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Cortarão a árvore cheia
Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz: não apagueis o Espírito, que você possa reacender a chama do Espírito Santo que é em você. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Doa-te meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Doa-te meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Aleluia. Graça e paz a todos. Eu quero compartilhar com vocês, então, no livro de Samuel, segunda livro de Samuel, contar um resumo da história de Aitofel, Davi, Absalão, e é uma trama bastante interessante e que traz uma lição para os nossos dias. Conta sobre perdão, rebelião, ressentimentos. Tudo isso causa um dano muito grande nas nossas vidas. E Aitofel e Davi, eles tinham uma amizade muito grande. Davi nada fazia sem consultar Aitofel. Aqui no capítulo 16, no versículo 23, diz o seguinte: naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Então, eles eram fiéis amigos, eles iam juntos à casa do Senhor, eles tinham uma história muito, muito, muito linda de amizade, E certa vez, então, Davi, ele foi tentado a se envolver com Batseba e acabou que adulterou com ela e engravidou ela teve um neném. E isso entristeceu muito Aitofel, porque Aitofel se sentiu traído, porque a Batseba
Aitofel era avô de Batseba. E Davi, então, com certeza, ficou envergonhado e escondeu isso do seu melhor amigo. E durante muito tempo, Aitofel se isolou, guardou aquela mágoa, aquele ressentimento no seu coração, não perdoou. E na primeira oportunidade que ele teve, ele procurou vingar-se de Davi. E a oportunidade que ele teve foi de uma forma muito triste. O próprio Absalão, filho, segundo filho de Davi, tramou, né, pegar o reinado de Davi, do seu próprio pai. Imagine vocês, o próprio filho tramar contra a vida do pai. Isso acontece ainda hoje, né? Quantos filhos tiram a vida dos próprios pais e quantos pais também tiram a vida dos seus filhos. Tudo isso, amados, acontece no nosso coração, na nossa mente, esse ressentimento, esse espírito de rebelião que muitas vezes entra no nosso coração. Aitofel guardou durante muito tempo o ressentimento de Davi e Absalão, então, resolveu querer o reino do pai em busca do poder, né? E é muito triste essa história toda, e ela tem um final tão feliz e lindo para a vida de Davi, que mesmo ele tendo cometido os pecados da mentira, né, da omissão, o pecado de morte e de adultério, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele teve o coração arrependido, e isso tem muita diferença nas nossas vidas, quando nós reconhecemos os nossos erros, as nossas práticas erradas e vamos diante do Pai. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça, como está escrito na palavra do Senhor em 1 João, acho que é 1:7. Né? Então, Deus é maravilhoso, Ele nos perdoa. O que nós precisamos realmente é olhar para dentro de nós mesmos e não aceitarmos as acusações do inimigo e perdoar, né, como foi lido no início, 70 vezes 7, quantas vezes for necessário, né? E é muito interessante que o mal, ele tem sempre uma proposta para os corações ressentidos. Ele sempre vem com uma oferta de dor, uma oferta de morte, né? Amados, Deus sempre cuida de ir ao nosso favor, em favor de um coração contrito e arrependido. O Senhor não despreza e o Senhor lança no mar do esquecimento, né? As nossas dores, as nossas aflições, os nossos pecados, a partir do nosso arrependimento. Amém? É maravilhoso compartilharmos da palavra do Senhor. E uma coisa que nós precisamos sempre estarmos atentos é, aqui no capítulo 17, ainda no versículo 2, Aitofel estava arquitetando matar Davi, e ele disse assim: eu o atacarei enquanto ele estiver exausto e fraco. Essa palavra falou muito forte ao meu coração. Todas as vezes, amados, que nós nos encontrarmos exausta e fracos, nós não podemos aceitar essa situação que estamos vivendo. Eu falo de experiência própria. Muitas vezes eu já me encontrei assim, muito exausta, fraca, debilitada. E são nesses momentos, na nossa fragilidade, que o diabo vem e tenta nos atacar. É nessa fragilidade. Mas glória a Deus, que o nosso Deus peleja por nós. Ele, em todo
tempo, mesmo nós estamos fracos e debilitados, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. A partir do momento que nós nos colocamos na brecha, procuramos ajuda. Por isso, amados, é tão importante e necessário nós não nos afastarmos dos caminhos do Senhor, nós buscarmos, lermos a palavra do Senhor, cultuarmos ao nosso Deus, porque a nossa tendência é má. Nós nascemos em pecado, em iniquidade nós fomos concebidos. Então nós precisamos realmente buscarmos esse refúgio na casa do Senhor, no apoio dos amigos, sim, no abraço afetuoso e caloroso dos nossos irmãos, né? Mas esses conselhos tudo de Aitofel foi frustrado pelo próprio Deus, porque Davi ele vivia uma vida de oração, enquanto Absalão e Aitofel tramavam contra a vida de Davi. Davi estava no seu quarto orando, orando até pelo livramento do seu próprio filho, porque ele temia pela vida do próprio filho. Então, aqui no versículo 14, diz o seguinte: Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai. Uzai era o arquita, né? Ele também era um dos conselheiros de Davi. Então, eles foram até Aitofel à procura de um conselho, também foram até Uzai. E Deus, o Senhor Deus, tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, né? A fim de trazer ruína nos planos malignos do filho contra o seu pai. Deus estava pelejando em favor de Davi, porque, como já disse, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu te pergunto, você é uma mulher segundo o coração de Deus? E você é um homem segundo o coração de Deus? O Senhor, quando olha para você, Ele fala: olha, esse meu filho, essa minha filha mentiu, adulterou, cometeu algum outro tipo de pecado, mas Ele olha para o seu coração e Ele vê um coração arrependido, um coração contrito. Então, Ele nos considera uma pessoa segundo o coração dEle, e Ele nos perdoa, Ele nos ama. Mas o coração de Aitofel estava muito contaminado, né, por tantos anos que ele carregou a mágoa contra Davi. E eu quero dizer a vocês, amados, que nem todos que estão do nosso lado, eles são nossos amigos. Tem muitas pessoas que estão do nosso lado, mas Aitofel, então, viveu durante muitos anos com essa mágoa, né, esse ressentimento contra Davi, e a ponto de ele se suicidar. E Absalão também teve uma morte muito, muito trágica. Aqui na palavra do Senhor diz que Davi foi informado de que ele tinha acabado de ver Absalão pendurado numa árvore, né? E ele teve essa morte trágica porque ele estava em cima de um animal e o seu cabelo enroscou numa árvore e ele caiu e acabou morrendo, né? Infelizmente, a rebelião gera morte e o ressentimento também gera morte. Então, que nós possamos fazer uma varredura dentro do nosso coração, na nossa mente, e deixar as pessoas desleais para que Deus cuide, né? Porque Deus sempre coloca no nosso caminho tanto uma pessoa quanto a outra. Agora nós precisamos de termos sabedoria
do Espírito Santo de Deus para sabermos lidar com esse tipo de pessoas e não sermos levados por esses sentimentos, né, amados? E que nós não possamos terminar a nossa jornada como Aitofel, termos a nossa vida cheia de fel, de ressentimentos, que nos leva à morte. Amém? Foi maravilhoso compartilhar essa palavra com vocês. E eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de cada um. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações, e não permita, Senhor, jamais que os ressentimentos, as amarguras venham nos dominar, meu Pai, mas que nós possamos ter um coração perdoador, uma mente santa, meu Pai, porque a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá a Ti, e nós queremos Te ver, meu Papai, nós queremos habitar na eternidade com Cristo, e que nada, Senhor, deste mundo venha nos atrair, venha nos afastar deste propósito de sermos salvos por Ti. Amém, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e medite nessa palavra que o Espírito Santo vai falar com vocês, assim como falou meu coração, tá bom? Beijo no coração, fique na paz do Senhor.